Olá, tudo bem? Vamos à recapitulação de mais uma lição da Escola Sabatina. Está muito boa, por sinal. Toda semana estamos refletindo aqui em Josué, o livro de Josué, na entrada do povo de Deus na Canaã terrestre, lições espirituais para nosso tempo, nós que também estamos caminhando para Canaã celestial. Tudo que foi escrito na Bíblia, tudo aquilo que está registrado ali, está para o nosso entendimento, para a nossa motivação, para que nós também entendamos essas lições. Muitas delas são tipologias que se aplicam ao nosso tempo, então realmente vale muito a pena dedicar um tempo aí todos os dias para estudar a Bíblia, tendo este guia aqui de estudos como seu motivador. Muito bem, essa semana o tema foi Herdeiros das Promessas, Prisioneiros da Esperança. Aqui está. E o verso principal aqui, Zacarias 9:12, diz assim: Voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje anuncio que lhes restituirei tudo em dobro. Interessante a forma como a palavra prisioneiros aqui ela é qualificada como prisioneiros da esperança, né? Como se a esperança pudesse nos aprisionar. Mas eu me lembrei também de um texto em que Paulo diz que ele é escravo de Jesus, né? E que nós também somos atraídos com cordas de amor, enfim. Esses paralelos são presentes na Bíblia, como se nós fôssemos presos pela esperança. Na verdade, nós voluntariamente nos submetemos à mensagem de Deus, à esperança que vem da palavra dele e ao próprio Deus. Então, uma escravidão, uma servidão voluntária, né? Na verdade, a ilustração mostra isso claramente aqui, ó. Vamos comentar agora o desenho aqui que o Thiago Lobo fez para a lição dessa semana. Ali mostra uma família caminhando, né, em direção à luz. Claro que o portal lá representa a terra prometida, a Canaã celestial, a Nova Jerusalém, né? E atrás da família está ali uma corrente quebrada. Então, na verdade, as pessoas que aceitam Jesus, que caminham à luz da palavra de Deus, elas são livres. Elas voluntariamente estão presas, entre aspas, à esperança, a Deus, à verdade, mas, na verdade, elas romperam com os grilhões do pecado, da desesperança, da falta de sentido, de tudo que há de ruim neste mundo. Então, ali está o caminho. Nós estamos exatamente nesse momento atravessando, né, esse vale, esse mundo, né, mundo de pecado, mundo de sofrimento, mas olhando para frente, os olhos ali postos na esperança da volta de Jesus, da nova terra, da herança eterna dos salvos. Deixemos para trás então tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que nos aprisiona de verdade, e resumindo em uma palavra, o pecado. Aquela corrente no chão representa tudo isso. Muito bem, a lição começa com as seguintes considerações. Essas listas, as listas aqui de tribos, né, os povos, até as genealogias que aparecem na Bíblia, né, a lista das terras que foram dadas a cada uma das tribos, clãs, famílias, essas listas mostram que a Terra Prometida não era apenas uma ideia distante, mas uma promessa concreta e real. Deus queria ensinar aos israelitas que o território prometido era algo tangível e eles precisavam agir com fé para tomar ou tornar essa promessa uma realidade. Já temos aqui verdades muito profundas para explorar já nesse primeiro comentário da lição aqui, né? Na introdução de sábado aqui. Primeiro, a lista ali de tribos e as respectivas terras que couberam a cada uma delas, e mesmo as genealogias que muita gente pula aí quando faz o ano bíblico, né? Ou reavivados por sua palavra. Aliás, deixa eu fazer uma pequena correção aqui. Semana passada, no vídeo da lição anterior, eu mencionei que o reavivados por sua palavra estaria em sincronia agora com a lição da Escola Sabatina. Na verdade, nós já passamos por Josué lá no Reavivados, estamos em Juízes, né? E eu mencionei então que estávamos lendo o mesmo livro. Não, na verdade estamos lendo aqui na lição Josué e no Reavivados estamos lendo Juízes. Não percam, também está muito boa a leitura, estão muito boas as reflexões que nós temos feito ali cada dia num capítulo do Reavivados por sua palavra. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, de novo, os links de acesso para você ter acesso aí ao meu canal no Telegram ou ao meu canal no WhatsApp. Todos os dias eu posto ali nesses canais, um vídeo com o resumo do capítulo do dia, textos resumindo cada capítulo e algumas artes que eu produzi no Photoshop para serem compartilhadas nas redes sociais.
todo esse material é resultado de quase 10 anos de leitura da Bíblia e eu compartilho com muita alegria todos os dias isso aí voluntariamente. Você, se quiser receber, é só fazer parte desses meus canais aí no Telegram ou no WhatsApp, tá bom? Voltando aqui à lição então, Deus faz com que os leitores da Bíblia entendam que aquela posse era real, concreta. Assim como Ele quer também que nós entendamos que o céu é algo real. Nós no céu também teremos atividades reais, físicas, concretas, vamos comer, vamos plantar, vamos nos relacionar, vamos abraçar, vamos correr pelos campos de uma terra real, física. Nós teremos sensações físicas como temos aqui também na terra, só que agora lá, né, não mais ligadas ao pecado, a essa mancha que infelizmente corrompeu o planeta Terra. Estaremos livres de todo o mal. Muito bem, e aqui também diz que Deus quer que nós entendamos que essa posse, que esse território, que isso tudo é tangível, é real, portanto. E as genealogias também são muito interessantes, porque a gente percebe ali que Deus está dizendo o seguinte: cada ser humano é importante para mim. Cada nomezinho daquele que aparece ali era importante para Deus, assim como os nossos nomes também são importantes para Deus. Ele nos trata como indivíduos. Encare as genealogias dessa forma, como o Deus que dá valor a cada ser humano. E é óbvio que elas também fornecem estudo, ou material de estudo, para aqueles que estudam as cronologias, as genealogias, as famílias bíblicas, né? Tudo que está na Bíblia está ali porque Deus quis. A Bíblia é inspirada por Deus. Os autores não inventaram coisas da cabeça deles. Deus colocou as ideias na mente deles e eles foram orientados a registrar tudo isso na palavra, na Bíblia Sagrada. Muito bem, domingo, Éden e Canaã. A lição faz aqui alguns paralelos, né, com o Éden, que infelizmente por causa do pecado foi perdido por Adão e Eva. Eles foram depois expulsos do jardim, não tinham mais acesso à árvore da vida, e isso foi misericórdia de Deus também, porque imaginem se Adão e Eva comessem do fruto da árvore da vida, continuassem comendo aquele fruto e poderiam ser pecadores eternos, imortais, né? Isso não era plano de Deus, porque Deus não quer que nós tenhamos uma vida tão longa assim, num mundo tão terrível. Eu já conversei com muitas pessoas, já à beira da morte, pessoas bem idosas, e é interessante porque praticamente todas elas dizem que viver muito neste mundo é cansativo. É algo que chega um momento que as pessoas já não querem mais saber disso, né? Até porque o que mais importa para nós aqui é a nossa família, são nossos amigos, nossos relacionamentos e o próprio Deus, né? E essas coisas, no que diz respeito aos seres humanos, elas vão passando com o tempo. Os amigos vão morrendo, a família vai envelhecendo também, e chega um momento que nós percebemos que cumprimos nossa missão e o nosso desejo mais profundo, se somos cristãos e cremos na Bíblia, na verdade, um dia estar com Deus, um dia viver na terra prometida, na Canaã celestial. Então, Adão e Eva viveram lá seus séculos, né? Mas depois também descansaram. E um ato de misericórdia de Deus não permitir que eles fossem eternamente pecadores no mundo que iria cada vez mais degenerar por causa do pecado. Então, ao quebrar o relacionamento de confiança com o Criador, essa conexão com o jardim também se desfez. E, como consequência, tiveram que deixá-lo. Perderam o território que Deus havia confiado a eles. O Jardim do Éden passou a simbolizar a vida abundante, uma imagem que redescobriremos no tema da Terra Prometida. Então, a Bíblia, de capa a capa, né, ali no início, falando do Éden perdido, e no final, no Apocalipse, de modo muito claro, falando do Éden que será restaurado. E todo o conteúdo bíblico ali, que vem entre um Éden e outro, para exibir, para mostrar claramente o Deus que busca salvar seus filhos e os está conduzindo não apenas a uma terra aqui, a terra prometida para os israelitas, né? Não apenas um lugar de descanso, mas a terra que é a representação do lar eterno, né? A Canaã celestial, dizemos assim, a nova terra, o paraíso perdido e agora restaurado. Então, Deus apontando o tempo todo para aquela direção. Como diz aqui, como mostra aqui a ilustração, né? Aquele é o nosso alvo. Somos peregrinos aqui. Estamos de passagem. Estamos a caminho. Da mesma forma que Adão e Eva não fizeram nada para merecer o Éden, Israel também não fez nada para merecer aquele território que lhes coube como herança. A Terra Prometida foi um presente de Deus, fruto de sua iniciativa. Israel não tinha nenhum mérito ou direito natural
ou reivindicação sobre a posse da terra. Somente pela graça de Deus poderiam desfrutá-la. Então a comparação é bastante óbvia, né? Tanto Éden quanto Canaã não eram resultado de esforços, foram presentes. Agora, tem um detalhe, né? Era necessário que eles fossem fiéis à aliança, fiéis à palavra de Deus. Tanto Adão e Eva, para permanecerem no Éden, tinham que ser fiéis, obedientes, quanto também Israel, para ocupar a terra e possuí-la, precisavam fazer a parte deles, obedecer, ser fiéis e ter uma fé ativa, uma fé viva, como a lição lá no finalzinho diz para nós, né? Então nós também temos que fazer a nossa parte no que diz respeito a esse processo em que Deus está nos conduzindo para a Canaã Celestial. Não basta você dizer que acredita, né? Até porque tem um texto que diz, né, no Novo Testamento, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse é que vai entrar no reino dos céus. Ou seja, nós precisamos crer, aceitar a salvação pela graça e, de nossa parte, ser fiéis. Obedecer com a ajuda de Deus, guardar os mandamentos de Deus com a ajuda dele. É isso que se espera de alguém que está no caminho da santidade. Justificação, realmente, é o ticket para você entrar nessa viagem maravilhosa. Santificação é o seu preparo para finalmente entrar nos portais celestiais, pelos portais celestiais. Então, façamos a nossa parte. E qual é a nossa parte na prática, né, no dia a dia? O que nós temos que fazer para nos manter no caminho da salvação, para nos manter nesse caminho que conduz à Canaã Celestial? Basicamente, veja só, ler a Bíblia. A Bíblia é a luz, que ilumina o nosso caminho, é a palavra que alimenta a nossa fome da alma, é o pão da vida. Então você precisa ler a Bíblia. Ah, mas eu estou sem tempo, eu estou com preguiça, eu não gosto tanto. Clame a Deus para que você possa gostar. Vou dar aqui mais uma vez o meu testemunho, né? Na adolescência eu era viciado em histórias em quadrinhos, em livros de ficção científica, em filmes. E quando eu entendi que a Bíblia é a palavra de Deus, de fato, eu comecei a pedir que Deus mudasse o meu paladar de leitura, digamos assim. Eu pedi que Deus mudasse o meu gosto e isso me foi concedido. Assim como Deus mudou meu paladar físico, porque eu comia muitas coisas que estavam em desacordo com a sua vontade, com a vontade de Deus expressa na Bíblia, eu bebia coisas que não devia, eu tive meu paladar físico modificado por Deus, passei a gostar de coisas que são saudáveis, assim como também eu mudei o meu paladar no que diz respeito a questões ligadas à cultura, à mídia, a leituras. E hoje eu sou um apaixonado pela palavra de Deus. Eu não consigo passar um dia sem ler a Bíblia. Ela é como um alimento diário mesmo, meu maná diário. E se Deus fez esse milagre na minha vida, Ele pode fazer na sua também. Então, a primeira coisa é você conscientemente ter contato com a palavra de Deus e com o Deus da palavra automaticamente, né? E orar, conversar com Deus todos os dias, dedicar um tempo para isso. Quando a gente tem um diagnóstico de uma doença complicada e o médico receita ali, prescreve algum medicamento, ainda que você não goste disso, você vai tomar, você vai usar, porque você sabe que vai ser para o seu bem, para você lidar com aquela doença naquele momento. Entenda que a Bíblia, a oração, o testemunho, frequentar a igreja, são remédios de Deus. De início, alguns talvez não gostem muito dessa prescrição. A nossa vida é tão torta, tão pecaminosa, que de início algumas práticas religiosas são até estranhas para nós. Mas com o tempo e com a persistência e com o entendimento de que se eu não usar esses remédios eu vou perecer, as coisas começam a mudar. E depois aquilo que antes não agradava passa a ser um prazer realmente, porque estar em contato com Deus é algo maravilhoso, é algo prazeroso. Então, use os remédios. Faça a sua parte. O bom combate da fé não é necessariamente lutar contra o pecado, uma luta que muitas vezes é tão inglória. O bom combate da fé é lutar para estar perto de Deus, fazer essas coisas que eu acabei de descrever. E assim, com essa comunhão íntima com Jesus, você vai lutando contra e vencendo o pecado, porque ele vence em nós. Então esse é o caminho, né? Os patriarcas eram herdeiros das promessas até que elas se cumprissem. Da mesma forma como seguidores de Cristo, herdamos promessas ainda maiores, que se realizarão se formos imitadores daqueles que, pela fé e pela paciência, herdam as promessas. Muito bem, segunda-feira, terra como dádiva. Então nós temos aqui
Êxodo 3:8, Levítico 20, 22, 25, 23, Números 13, 27 e outros textos mais. Eu não leio os textos aqui porque eu parto do pressuposto de que você já leu sua lição, já estudou os textos. É importante que você não apenas leia aqui a lição, mas você vá à sua Bíblia e leia os textos que a lição indica para cada dia, tá bom? Ter um território significa liberdade. A identidade do povo escolhido estava profundamente conectada à sua permanência na terra. O povo escolhido só poderia habitar na terra enquanto mantivesse uma aliança com Yahvé e seguisse os preceitos dessa aliança. E aqui a lição faz uma comparação entre o Egito e Canaã. Lá no Egito, eles dependiam totalmente do rio, porque quando o rio ele inundava, isso eram cheias anuais, quando o rio Nilo inundava, ele levava material orgânico para a terra, ou seja, ele adubava naturalmente o solo. E depois das cheias, os egípcios então faziam suas plantações, né? E assim tinham colheita abundante. Exceto em alguns momentos que a história registra de seca e houve fome também por causa disso, né? Então dependiam do Nilo, tanto é que até consideravam o Nilo como um deus, né? Quando aquela praga das águas em sangue atinge o rio, isso ali era uma evidência muito clara de que Deus, o Criador do universo, ele é o Senhor da natureza e que o Nilo não era Deus coisa nenhuma, né? Então o Egito, né, dependia do Nilo como parte do sistema de irrigação das terras. Já em Canaã é diferente. Eles não têm um rio caudaloso como o Nilo e não é a cheia do rio Jordão, por exemplo, que favorece as plantações. São as chuvas. E chuvas dependem, né, de Deus, da manutenção do Criador, do Deus mantenedor. Então lá a prosperidade das colheitas dependia da chuva e apenas Deus controlava o clima. Então os israelitas eram dependentes mesmo, né, de Deus, das bênçãos de Deus, e sendo fiéis a Deus, aquela bênção era garantida, né? E a lição termina dizendo que nós somos hóspedes permanentes de Deus em seu mundo. O mundo não nos pertence, nenhuma terra nos pertence, tudo é de Deus. A gente morre, a gente vem para cá e morre e nada fica, né? Tudo fica para trás, na verdade, e nós não levamos nada das coisas que estão aqui. Na verdade, para o céu levaremos apenas o nosso caráter, né? À luz de 1 Pedro 2:11, Hebreus 11:9-13, o que para você significa viver como um estrangeiro e peregrino, aguardando a cidade cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Aí está, né, textos do Novo Testamento que mostram que nós estamos em caminhada. Somos peregrinos aqui na terra, nada nos pertence e nós pertencemos a Deus. Terça-feira, o desafio da terra. Então, a lição nos faz lembrar de que nem os egípcios, que eram os escravizadores dos hebreus, conseguiram conquistar Canaã. Canaã tinha cidades fortificadas, muradas, inexpugnáveis. Nenhum poderoso Egito conseguiu conquistar aquele território. E agora, uma nação que tinha sido escrava do Egito iria conquistar Canaã. Um povo que tinha sido escravo por séculos, não tinha treinamento militar, portanto, mais uma vez fica claro que realmente a posse da terra foi uma graça concedida por Deus. Foi algo que Deus lhes deu de presente porque, humanamente falando, era impossível conquistar aquele território. A iniciativa de Deus precisava ser acompanhada por uma resposta ativa da parte deles. Como eu disse, Deus fez a promessa, mas a parte deles teve que ser feita, eles tiveram que entrar na terra, tiveram que muitas vezes até se envolver em batalhas. Então, nós temos a nossa parte, que é ser fiéis e obedientes, enquanto a graça nos é concedida para a salvação. Nós somos salvos pela graça para as boas obras. E as boas obras, digamos assim, são a nossa contrapartida. Não vão conquistar a salvação por nós, não vão marcar pontos para nós no céu, mas é esperado de alguém que é salvo que ele viva de acordo com o salvo. Que alguém que ama Jesus de verdade obedeça aos mandamentos dele, porque ele disse: vocês me amam, guardem os meus mandamentos. O caminho da salvação, ou da santificação, melhor dizendo, ele envolve, sim, renúncias, envolve obediência consciente, desviar-se do mal, como a gente vê em todos os personagens da Bíblia que andaram com Deus. A iniciativa de Deus precisava ser acompanhada por uma resposta ativa da parte deles. A primeira metade do livro de Juízes narra como Deus, melhor dizendo, Josué, né? Confundindo aqui com Reavivados de novo, né? A primeira parte do livro de Josué narra como Deus entregou a terra ao desapropriar os cananeus ímpios, como já vimos. A segunda metade relata como Israel tomou posse da terra ao colonizá-la.
E aqui logo abaixo tem um trecho muito importante, eu tenho que ler tudo isso aqui para vocês, porque realmente me levou à reflexão aqui, né? Essa complexidade da conquista ilustra o processo da salvação. Assim como Israel não podemos fazer nada para conquistar nossa salvação. Ela é um presente de Deus. Assim como a terra era uma dádiva fundamentada no relacionamento da aliança de Israel, que Israel tinha com ele. Isso, sem dúvida, não se baseava em seus próprios méritos. Contudo, para que os israelitas pudessem desfrutar desse presente divino, era necessário que assumissem todas as responsabilidades que vinham com a vida na terra prometida. Essa dinâmica é semelhante ao processo de santificação que vivenciamos, resultado da nossa obediência de amor. E aí mais abaixo diz assim, que fomos agraciados com um presente maravilhoso, mas é algo que podemos perder se não cuidarmos dele com responsabilidade e vigilância. De novo, né, é uma negação daquela ideia da predestinação calvinista, uma vez salvo, salvo para sempre. Né? Não, o tanto é que os israelitas depois acabaram perdendo mesmo, né, a posse da terra e acabaram indo para o exílio em alguns momentos, porque você não pode achar que uma vez que você foi salvo, você estará salvo para sempre. Você precisa manter essa relação salvífica com Deus, com Jesus. Você precisa guardar sua coroa para que ninguém a tome, né, como diz o Apocalipse. O ano do jubileu era um meio, né, aqui leis civis para Israel, era um meio de mostrar também a eles que eles tinham que valorizar aquilo que foi dado de presente. Então eles podiam até vender por um tempo as terras, mas elas voltavam para a posse original da família, do clã, da tribo. Né? Então o propósito de Deus para os israelitas era garantir que eles nunca ficassem em uma situação de desvantagem permanente. A terra não poderia ser vendida, ela só poderia ser arrendada, e seu valor seria determinado com base nos anos restantes até o próximo ano do jubileu, quando a terra voltava para os donos originais. Isso significava que, se alguém tivesse que vender a sua propriedade, vender entre aspas, seus parentes tinham a responsabilidade de resgatá-la antes do jubileu. Enfim, a lição até comenta, né, que, no fundo, essas leis transmitiam uma das verdades mais importantes sobre o propósito do Evangelho: eliminar as divisões entre ricos e pobres, empregadores e empregados, privilegiados e desfavorecidos, reconhecendo que todos precisamos da graça de Deus. É claro que a Bíblia ela condena aquilo que a gente conhece como comunismo, né? Existe a propriedade privada e tudo isso, mas ela também condena o capitalismo selvagem, aquele que envolve acumulação de bens, por um lado, e outros que acabam ficando desprovidos, né? A desigualdade social, essas coisas. Então, as leis civis que Deus estabeleceu para Israel, elas acabavam sendo muito justas, muito corretas, e mantendo uma sociedade mais, digamos assim, igualitária. Pessoas que não se apegavam aos seus bens, ao ganho por si mesmo e a acumulação de riquezas, né? Pessoas que produziam, pessoas que prosperavam, sim, mas que tinham noção de que nada nos pertence, né? E de que somos aqui apenas administradores daquilo que Deus nos confiou. E quinta-feira, a Terra Restaurada, a lição termina nos fazendo refletir que, de fato, tudo o que nós estudamos aqui é uma ilustração daquilo que virá, né? À luz de Cristo, a Terra Prometida é reinterpretada e se torna um símbolo das bênçãos espirituais que Deus planeja conceder ao seu povo fiel, tanto agora quanto na eternidade. Então, o cumprimento final da promessa, obviamente, ocorrerá quando Jesus voltar. Depois do milênio, então, nós recebemos de presente o Éden restaurado, a nova terra, e ali não haverá mais coisas tristes, toda tristeza, toda a mancha do pecado terá ficado para trás, e nós teremos para frente uma eternidade de amor, paz, justiça. Isso será bom demais, e nós estamos neste momento aí, creio que pela fé, nós estamos já pertinho de transpor o Rio Jordão e tomar posse da terra, comparando, né, com o que aconteceu ali em Israel. Deus nos ajude a permanecer firmes nesse caminho, olhando sempre para frente, para o alto, e não nos desviarmos para as ideologias deste mundo, nem para o pecado, permanecer firmes, para que possamos um dia ouvir dos lábios de Cristo: vinde, bendito meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vamos orar? Bondoso Deus, querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por mais essa lição que nos ajuda a pensar nas realidades eternas, naquilo que nos foi dado pela graça de Cristo,
naquilo que temos que fazer como servos teus e na esperança de vida eterna que nos é garantida em tua palavra. Ajuda-nos a permanecer firmes neste caminho, é o que nós pedimos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família e até o próximo vídeo da recapitulação da lição da Escola Sabatina.